nationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, já sabem, adquiram o livro e caso gostem do meu trabalho, possam levar e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha, centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros pela lista de desejos da Amazon, que serão gravados aqui no canal. E também é possível tornar-se membro. Os links todos estão no descritivo deste e dos demais vídeos. Também é possível auxiliar gratuitamente, caso não possa ou não queira financeiramente. Isso é possível compartilhando, curtindo, comentando. E eu peço também, é claro, por favor, orem por mim a Deus nosso Senhor. E eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. E desejo também uma boa escuta. Segundo domingo do Advento. Temas do sermão. Evangelho do segundo domingo do Advento. João, estando no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão para o início do jejum. Sacode o pó. Parte primeira, as 4 espécies de pecadores. Ai da nação pecadora. Parte segunda, sermão contra os soberbos. Quem é cego, senão aquele que foi vendido? Contra o hipócrita, os coxos caminharão. Contra os luxuriosos, Naamã era um homem poderoso. Contra os avarentos, os surdos ouvem. Contra os gulosos, os mortos ressuscitam. Aos pobres de espírito, aos religiosos ou aos claustrais, o Senhor consolará Sião. Parte terceira, sermão moral destinado de maneira particular aos claustrais e aos religiosos. O que fostes ver? Com aquilo que segue. Exórdio. Sermão para o início do jejum. Naquele tempo, João, estando no cárcere, tinha ouvido falar das obras de Cristo, etc. Diz Isaías: sacode o pó, levanta-te e assenta-te, Jerusalém. Desata as cadeias do teu pescoço, filha cativa de Sião. Dê atenção a estas 4 palavras. Sacode, levanta-te, assenta-te, desata. O pó chama-se assim porque é levado pela força do vento. Latim pulvis, de pulso, levar. Simboliza a concupiscência da carne, que sob o estímulo da instigação diabólica é arrastada para diversos pecados. Diz Jó: levá-lo-á um vento abrasador. Desse pó, diz Isaías, o pó será o pão da serpente, isto é, do diabo. Ó Jerusalém, sacode o pó, quer dizer, ó alma, sacode os prazeres de tua carne, a fim de que o diabo não te devore junto com eles. Sacudi o pó dos vossos pés, diz também o Senhor. Porventura poderá louvar-te o pó? Levanta-te, pois, levanta-te com a alma e com o corpo para realizar as obras da penitência. Isto é o que diz Salomão: tira a ferrugem da prata e sairá um vaso puríssimo. Como se dissesse: sacode o pó, levanta-te e senta-te, isto é, liberta-te do tumulto das coisas do mundo. Diz Jeremias: sentar-se-á solitário e ficará em silêncio. E Isaías:
Se voltardes e permanecerdes em paz, sereis salvos. Desata as cadeias do pescoço. Estas últimas palavras estão em harmonia com as primeiras. São inculcadas as mesmas coisas a fim de que se imprimam mais profundamente na memória. O prazer da carne e a vaidade do mundo são as cadeias com as quais a alma é mantida escrava, amarrada pelo pescoço, para impedir-lhe de chegar à liberdade da confissão. Desata, pois, as cadeias do teu pescoço. A essas cadeias acena o trecho evangélico de hoje, onde diz: João, enquanto estava em cadeias, invínculis, tendo ouvido falar das obras de Cristo, etc. Neste evangelho, notam-se 3 fatos. Primeiro, a encarceração de João, tendo ouvido no cárcere. Segundo, Cristo que realiza milagres. Ide e contai a João. Terceiro, o elogio de João feito por Cristo. O que fostes ver? Na missa canta-se o introito: Povo de Sião, eis o teu Senhor. Lê-se um trecho da carta do bem-aventurado Paulo aos Romanos, tudo o que foi escrito no passado. E dividiremos esse trecho em 3 partes, e veremos a sua concordância com as 3 partes do trecho evangélico. A primeira parte, tudo o que foi escrito no passado. A segunda, acolhei-vos uns aos outros. A terceira, o Deus da esperança. Primeiro, a encarceração de João. João, que estava no cárcere, tendo ouvido falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Em outro lugar, Mateus escreve que Herodes tinha mandado prender e ligar João. Tinha-o algemado e posto no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dizia: Não te é lícito tê-la. Vejamos qual o significado moral de Herodes e Herodíades, João e suas cadeias, e dos 2 discípulos. Herodes é o mundo, Herodíades a carne. João, o espírito do homem. As cadeias são vaidade e o prazer. Os 2 discípulos são esperança e temor. Herodes e Herodíades são interpretados glória da pele. O mundo e a carne têm glória na beleza exterior. Sobre isso escreve Isaías: Que fareis vós no dia da visita e da calamidade que vem de longe? Para quem fugireis, a fim de ter auxílio? E onde deixareis a vossa glória? E ainda, embaixo, isto é, no inferno, a sua glória, isto é, a glória do mundo e da carne, queimará e arderá como o fogo de um incêndio. Ele te lançará como uma bola a um campo largo e espaçoso, quer dizer, no inferno, que aumentou a sua capacidade, animam suam, e abriu desmesuradamente a sua boca. Ali morrerás, e a isso reduzir-se-á o carro de tua glória. João interpreta-se graça do Senhor e representa o espírito do homem que no batismo recebeu a graça do Senhor. Concordam com isso as palavras de Isaías: Derramei águas sobre a terra sequiosa e rios sobre o solo seco. Derramei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E eles crescerão entre a verdura, como uns salgueiros plantados junto às águas correntes. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se gloriará de ter o nome de Jacó. E outro escreverá com o seu punho: Sou para o Senhor, e será chamado pelo nome a Israel. Sequiosa e seca é a alma antes do batismo. Diz o apóstolo: Por natureza éramos filhos da ira. Mas o Senhor, com a água batismal, derramou o seu espírito e sua bênção para fazer dos filhos da ira filhos da graça, e assim sejam descendência e estirpe, isto é, filhos, da Santa Igreja, e cresçam entre as ervas, isto é, entre os santos, como salgueiros, isto é, verdes pela fé e pelas virtudes, plantados junto às águas correntes, isto é, entre os carismas e as graças. Este dirá: Eu sou do Senhor,
Eis João, eis a graça do Senhor. E aquele, isto é, outro fiel, chamará a penitência, como fez João, em nome de Jacó, quer dizer, para suplantar, vencer os vícios. E este, sempre João, escreverá com sua mão, isto é, com suas obras, ao Senhor, quer dizer, para a honra do Senhor. E será chamado pelo nome de Israel. Isto é, com o significado daquele nome, homem que vê a Deus. Agora, na fé e na esperança, e no fim, na realidade. É este o João, assim iluminado pela graça do Senhor, que Herodes e Herodíades, isto é, o mundo e a carne, amarraram com suas cadeias. O mundo com a vaidade, a carne com o prazer. A vaidade do mundo consiste na soberba e na avareza. O prazer da carne na gula e na luxúria. Desses 4 vícios, Isaías diz: ai da nação pecadora, do pecado da soberba, do povo carregado de iniquidades, de avareza, da raça corrompida, da gula, e dos filhos malvados, da luxúria. Eis com que cadeias o nosso espírito é mantido escravo. Porém, o que deve fazer enquanto está amarrado com estas cadeias? Precisamente aquilo que está escrito no trecho evangélico de hoje. João em cadeias, tendo ouvido falar das obras de Cristo, etc. As obras de Cristo são a criação e a nova criação, a redenção. E nisso concordam as palavras de Isaías. A cítara, a lira, o tímpano, a flauta e o vinho encontram-se em nossos banquetes. Todas estas coisas simbolizam os prazeres dos sentidos, dos quais falou-se longamente no sermão do primeiro domingo depois de Pentecostes. Mas vós não olhais a obra do Senhor e não considerais as obras de suas mãos. A obra do Senhor é a criação, que, bem considerada, leva aquele que a considera à admiração do seu Criador. Se existe tanta beleza na criação, quanta haverá no Criador? A sabedoria do artífice resplandece na matéria, mas aqueles que são escravos dos sentidos não veem isso, e nem consideram as obras de suas mãos, que sobre a cruz foram perfuradas pelos cravos. Com as mãos cravadas sobre a cruz, Cristo derrotou o diabo e arrancou de suas mãos o gênero humano. Quando ouve falar dessas obras de Cristo, o nosso espírito posto em cadeias, deve imediatamente enviar 2 discípulos. Digo que ouve falar dessas obras interiormente, com o ouvido do coração, pela inspiração do Espírito, ou externamente, com o ouvido do corpo, pela voz do pregador. Quando começa a ouvir assim, deve enviar a Jesus a esperança e o temor e dizer-lhe: és tu que me criaste e recriaste, que me fizeste e me remiste? E disso nasce em mim a esperança na tua misericórdia. És tu aquele que virá julgar-me segundo as minhas obras? E disso nasce em mim o temor da tua justiça. Ou devemos esperar outro, que julgue a terra com justiça? Não, por certo. Aquele que criou e redimiu é o mesmo que julgará. O Pai deu ao Filho o poder de julgar. Com esta primeira parte do Evangelho, concorda a primeira parte da Epístola. Tudo o que foi escrito no passado, etc. Diz o Senhor a Isaías: agora, pois, vai gravar isto sobre uma prancheta de bucho em sua presença e registra-o com cuidado num livro, para que seja no futuro um testemunho eterno. Sobre uma prancheta de bucho, diz, para que permaneça eternamente. A síntese de todas as coisas que foram escritas para nosso ensinamento consiste sobretudo em 3 eventos: na criação, na redenção e no juízo do último dia. A criação e a redenção nos ensinam a amar a Deus, o último juízo a temê-lo, para que, em virtude da perseverança e da consolação que nos dão as Escrituras, mantenhamos viva a nossa esperança. Ouve de que modo a Sagrada Escritura consola quem é atribulado. O Senhor diz em Isaías: quando tu passares por entre as águas, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Quando andares por entre o fogo, não serás queimado, e a chama não arderá em ti.
porque eu sou o Senhor teu Deus. E noutra parte, não temas, ó vermezinho de Jacó, nem vós que sois mortos de Israel. Eu sou o teu auxílio, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. E ainda, eu mesmo vos consolarei. Quem és tu, para teres medo de um homem mortal e do filho do homem, que secará como a erva? O Deus da paciência, que diz em Isaías: calei-me, guardei silêncio, tive paciência. O Deus da consolação, que diz ainda: eu vos consolarei, e em Jerusalém sereis consolados. Vereis, e se alegrará o vosso coração, e os vossos ossos retomarão vigor como a erva. Isto é, os vossos corpos reviverão na imortalidade. Ele vos conceda ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, segundo Jesus Cristo, para que, unânimes a uma só voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é o que diz Isaías. 2 serafins clamavam um para o outro e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Serafim interpreta-se ardente. Serafins são aqueles que ardem de recíproca caridade, que têm os mesmos sentimentos, a exemplo de Cristo Jesus. Quando, pois, diz, Deus vos conceda ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, etc., afirma precisamente: 2 serafins clamam um para o outro. E quando acrescenta, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis, etc., diz, e cantavam Santo, 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 etc. Irmãos caríssimos, roguemos ao Senhor Jesus Cristo que nos liberte das cadeias do mundo e da carne, de modo que nos tornemos capazes de honrar e glorificar unânimes e a uma só voz aquele de cuja glória está cheia a terra. A Ele honra e glória pelos séculos eternos. Amém. Segundo, Cristo realiza os milagres. Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Com estas palavras é destruído o erro dos hereges que afirmam que João foi condenado, porque duvidou de Cristo quando disse: És tu aquele que há de vir? E que, persistindo nesta dúvida, morreu no cárcere antes do retorno dos discípulos que havia enviado a Jesus. Emudeça aquela língua maldita. João jamais duvidou de Cristo, do qual deu testemunho: Eis o Cordeiro de Deus. Mas, para confirmar na fé em Cristo seus discípulos, enviou-os para interrogá-lo, a fim de que, vendo seus milagres, nem eles tivessem mais dúvida alguma. E, de fato, o Senhor não respondeu diretamente à pergunta de João, mas, para confirmar o coração dos discípulos, disse: Os cegos veem, os coxos andam, etc. Diz Gregório: João não duvida que Cristo seja o Redentor do mundo, mas procura saber se aquele que por si vier ao mundo, por si também teria descido aos infernos. E também a afirmação que fazem de que João tenha morrido antes do retorno dos discípulos mostra-se falsa precisamente pelas palavras do Santo Evangelho. Ou o Senhor mandou aos discípulos uma coisa impossível, ou lhes ordenou uma possível, quando disse: Ide e contai. Jamais o Senhor ordena o impossível. Se João tivesse sido morto no cárcere antes que os discípulos retornassem a ele, o Senhor ter-lhes-ia ordenado uma coisa impossível, quando disse: Ide e contai. A quem deveriam contar? A um morto? Não, por certo. É claro, pois, que os discípulos encontraram João vivo e lhe contaram aquilo que haviam ouvido e visto. Realmente, o Senhor ordena somente coisas possíveis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres serão evangelizados.
Veremos qual seja o significado moral desses 6 milagres. Os cegos são os soberbos, os coxos são os hipócritas, os leprosos são os luxuriosos, os surdos são os avarentos, os mortos são os gulosos e os pobres são os humildes. Os cegos veem. Isso é o que diz Isaías. Libertos das trevas e da escuridão, os olhos dos cegos verão. E quem é cego, senão o meu servo, senão o servo do Senhor? Tu que vês muitas coisas, talvez depois as observarás? Quem são hoje os cegos, isto é, os soberbos, senão aqueles que se chamam servos do Senhor, mas que só têm a aparência de sê-lo, isto é, os religiosos e os clérigos? Quem são os soberbos, senão aqueles que veem muitas coisas nas Sagradas Escrituras, que pregam e ensinam muitas coisas, mas depois eles não as observam? Veem muitas coisas para os outros, mas nada para si mesmos. Sobre a soberba de todos estes, sob a imagem do Vale da Visão, Isaías diz: que é que tens tu? Pois toda a tua gente sobe aos telhados, cidade tumultuosa, cheia de povo, cidade de prazer. Como se dissesse: pode-se bem compreender que os seculares desejem as grandezas terrenas, mas vós, religiosos, gente instruída que sabeis muitas coisas, como pudestes também vós ir à procura das grandezas da terra? Pôr-vos a subir aos terraços da soberba, cheios de ruído. De fato, a soberba é ruidosa, como diz Isaías. Ai dessa multidão de povos numerosos, que ressoa como o ruído do mar. Porém, de Cristo humilde, diz Isaías, não clamará, não se ouvirá nas praças a sua voz. Cidade tumultuosa, isto é, muito povoada, cidade do prazer. Dela diz Isaías: sobre a terra do meu povo, isto é, na mente dos humildes, crescerão espinhos e abrolhos, isto é, picadas e sofrimentos, mas muito mais em todas as casas de prazer da cidade alegre, que se gloria na sua soberba, que cega os olhos da mente para não ver a cidade do eterno júbilo. Sempre Isaías olha para Sião, a cidade de nossas festas, e os teus olhos verão Jerusalém, habitação opulenta. Para vê-la, molha os teus olhos com o colírio da humildade, e assim serás digno de ouvir: olha, a tua humildade iluminou-te. Portanto, os cegos veem. Os coxos andam. Coxos se diz em latim claudos, que soa quase como clausus, fechado, impedido no caminhar. Na sua vida e na sua conduta, o hipócrita caminha fechado. Quem age desonestamente odeia a luz, porque não tolera que suas obras sejam expostas e julgadas à luz do sol. Diz Isaías: ai dos que se fecham no fundo do coração, isto é, que dissimulam suas iniquidades para ocultar ao Senhor os seus desígnios. Estes operam nas trevas e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? O hipócrita cocheia de um pé, tem um pé levantado e apoia o outro no chão. Enquanto mostra a miséria nas vestes, a humildade na voz e a lividez no rosto, mantém o pé levantado. Mas quando por essas coisas deseja o louvor e procura parecer santo, então não há dúvida de que põe o outro pé no chão. Em outro sentido, lê-se no segundo livro dos Reis que Mefibosete era coxo, aleijado, de ambos os pés. Mefibosete interpreta-se homem da confusão e simboliza aqueles que são coxos de ambos os pés, nas intenções e nas obras. E os que cocheiam desse modo são dignos de eterna confusão. Sobre tal confusão, diz Isaías: o rei dos assírios levará os prisioneiros do Egito e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com os dorsos descobertos, para a ignomínia do Egito. O rei dos assírios, isto é, o diabo, levará para o inferno os prisioneiros do Egito, isto é, aqueles que havia mantido escravos pelo pecado, e os deportados da Etiópia, isto é, aqueles que passam da virtude para os vícios.
os moços, os obstinados na sua malícia, os velhos, os envelhecidos no mal, os nus, sem a veste nupcial, os descalços, aqueles que são sem o jacinto do desejo das coisas celestes, no que se refere às intenções, como diz Ezequiel, eu te dei calçados cor jacinto, e aqueles que não têm calçados da mortificação, no que se refere às obras, como se lê no livro de Ruth, tira o calçado. Ele logo o tirou do pé. E a casa deste, como está escrito no livro do Deuteronômio, será chamada em Israel Casa do Descalço, com os dorsos descobertos, para que a sua infância seja manifesta a todos. Conduzi-los-á, repito, para a ignomínia do Egito, isto é, dos enamorados deste mundo. Aqueles que querem evitar essa ignomínia façam passos honestos com os seus pés, isto é, cultivem com a boa vontade o desejo de fazer o bem e com a humildade realizem esse desejo nas obras boas. Assim merecerão ouvir dizer, os coxos andam. Os leprosos são limpos. Lê-se no 4º livro dos reis que Naamã era homem poderoso e rico, mas leproso. Porque onde há abundância de riquezas e de prazeres, existe também a lepra da luxúria. De fato, Isaías, depois de ter dito, a terra está cheia de prata e de ouro, e sem fim são os seus tesouros, logo acrescenta, e sua terra está cheia de cavalos, isto é, de luxuriosos. Lê-se no Êxodo que com o ouro foi fabricado um bezerro, porque com o ouro da abundância fabrica-se o bezerro da luxúria mais desavergonhada. Diz Isaías, ali será apacentado o novilho, ali se recostará e consumirá as pontas de sua verdura. É a mesma coisa que diz Jó da luxúria. É um fogo que tudo devora até a destruição, que desenraiza todos os rebentos. Levantai-vos, ó leprosos, e purificai-vos, deixai de agir perversamente com o vosso corpo, para que também a vós seja dito, os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. É isso que diz também Isaías. Nesse dia os surdos ouvirão as palavras do livro. Surdo soa quase como sórdido. De fato, nos ouvidos há uma sujeira, latim sordes, pela qual são obstruídos os canais do ouvido. Os surdos são os avarentos e os usuários cujos ouvidos estão fechados pela sujeira do dinheiro. Diz o Salmo, seu furor é como o da serpente, semelhante ao da víbora, que se faz surda, que fecha os seus ouvidos. Diz-se que, para não ouvir a voz do encantador, a serpente apoia um ouvido na terra e fecha o outro com a ponta da cauda. O ouvido é chamado assim, auris, porque toma avidamente, ou também porque recolhe, latim aurit, o som. O infeliz avarento ou usuário priva-se de tão grande dom da natureza e da graça, para não tomar com avidez a palavra da vida ou para não recolher o som à voz do pregador, ele fecha os ouvidos do coração. E faz isso com a terra, isto é, com o amor ao dinheiro já acumulado, e com a cauda, quer dizer, com o torpe desejo de acumular ainda mais. Esses desditosos, se querem ouvir as palavras do livro, isto é, do evangelho no qual se diz bem-aventurados os pobres, devem antes tirar dos ouvidos do coração a terra do dinheiro desonestamente acumulado e extirpar totalmente a cauda, isto é, o desejo de acumular mais. Só então poder-se-á dizer, os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. Isaías diz, os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Os mortos são os golosos, sua gula é um sepulcro aberto, no qual jazem sepultados como os mortos. Diz ainda Isaías, mas também estes, por causa do vinho, perderam o entendimento, e por causa da embriaguez andaram cambaleando. O sacerdote e o profeta perderam o juízo por causa da embriaguez, foram absorvidos pelo vinho. Como um bocado de pão, enquanto absorve o vinho, é pelo vinho absorvido e vai ao fundo do copo, assim estes, enquanto absorvem, são absorvidos, e depois
sepultados no inferno do seu ventre. O rico, que todos os dias se banqueteava suntuosamente durante a sua vida, era de algum modo sepultado no inferno. Porém Lázaro, o mendigo, jazia fora, à porta, e não dentro. Jazia cheio de fome fora da porta, isto é, privado dos prazeres dos 5 sentidos. E também o Senhor, como diz o apóstolo, sofreu fora da porta. O rico, porém, cada dia sepultava a si mesmo dentro da porta, no inferno. E no inferno do ventre, ó Senhor, quem te louvará? E os mortos, Senhor, não te louvarão. Aqueles que querem cantar os louvores do Senhor saiam do sepulcro da gula e das trevas e do caos do inferno, entrem para a luz da abstinência das bebidas e dos alimentos. Diz Isaías: despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó, porque o teu orvalho será um orvalho de luz. Como o orvalho refrigera o calor do sol e a luz afugenta as trevas, assim a abstinência mitiga o desejo da gula e dos vícios e afugenta as trevas da mente. E desse modo, os mortos ressuscitam. Os pobres são evangelizados. Dos pobres diz Isaías: então os mais pobres serão nutridos e os indigentes repousarão com segurança. E ainda, os mansos alegrar-se-ão sempre mais no Senhor e exultarão os homens pobres no Santo de Israel. Somente os pobres, isto é, os humildes, são evangelizados, porque só aquilo que é côncavo tem condições de reter os líquidos, enquanto o que é convexo os repele. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. Porque, como ele diz ainda por boca de Isaías, derramarei água sobre aquele que tem sede e rios sobre o solo seco. Hoje são os pobres, os simples, os ignorantes, os rústicos e as velhinhas que têm sede da palavra da vida, da água da sabedoria salvadora. Os cidadãos da Babilônia, porém, que só se embriagam no cálice de ouro de grande meretriz, da grande meretriz, os sábios, conselheiros do faraó, que, como se diz em Jó, estão cheios das palavras e são estimulados por sua doentia sensualidade, e o seu ventre está cheio de mosto que não encontra respiradouro, que arrebenta os odres novos, creiam em mim, não estes, mas só os pobres, serão evangelizados. E feliz aquele que não se escandaliza de mim. Cristo é a verdade. Em Cristo houve a pobreza, a humildade e a obediência. Quem se escandaliza dessas coisas, escandaliza-se de Cristo. Os verdadeiros pobres não se escandalizam, porque só eles são evangelizados, isto é, são nutridos com a palavra do Evangelho, porque eles são o povo do Senhor e as ovelhas de seu rebanho. Desse povo, no introito da missa de hoje, canta-se: povo de Sião, eis que o Senhor vem para salvar as nações. É a mesma coisa que diz Isaías: será o primeiro a dizer a Sião, eis-me aqui, e a Jerusalém, isto é, a igreja, darei o mensageiro de boas novas, a fim de que os pobres sejam evangelizados, e as nações sejam salvas mediante o Evangelho. E o Senhor fará ouvir a glória do seu louvor para a alegria do vosso coração. Diz ainda Isaías: o Senhor consolará, pois, Sião, e consolará todas as suas ruínas, transformará o seu deserto num lugar de delícias, a sua solidão num jardim do Senhor. Nela haverá o gozo e a alegria, a ação de graças e a voz do louvor. Sião interpreta-se observatório, ponto de observação. O povo de Sião são os pobres de espírito que, elevados das coisas terrenas e postos sobre o mais alto ponto de observação da pobreza, contemplam o Filho de Deus, peregrino aqui na terra, mas glorioso na pátria celeste. Esta é a Sião que o Senhor consola. O Senhor consola com os seus bens aqueles que estão privados dos bens temporais. De fato diz: e consolará todas as suas ruínas. E consolará todas as suas ruínas. Quando cai o edifício da consolação humana, imediatamente o Senhor eleva a casa da consolação interior. E fará do seu deserto um lugar de delícias. Realmente,
O deserto da pobreza exterior cria as delícias da suavidade interior. O Senhor diz que são espinhos as riquezas deste mundo. Isaías chama delícias o deserto da pobreza. Ó espinhos do mundo, ó delícias do deserto, quanto a verdade está longe da mentira, a luz das trevas e a glória da pena, tal é a diferença entre vós. Estas deliciam, aquelas ferem. Nestas há tranquilidade e repouso, naquelas a vaidade e a aflição de espírito. Nas delícias o Senhor diz: as minhas delícias consistem em estar com os filhos dos homens, que a natureza gerou pobres. Nu saí do seio de minha mãe, e nu para lá voltarei. Mas que a malícia os fez ricos, porque aqueles que querem tornar-se ricos caem no laço do diabo. As minhas delícias, pois, consistem em estar com os filhos dos homens, e não com os filhos dos demônios. Ó pobreza, bem repugnante para os filhos dos demônios, as tuas delícias oferecem aos que te amam o dileto da eterna doçura. Transformarei sua solidão num jardim do Senhor. A pobreza ama a solidão, porque, como diz Isaías, no deserto habita a justiça, o direito. E Jeremias: levado por tua mão, sentei-me sozinho, porque me encheste de amargura. Quem quer instituir um juízo sobre si deve estar, ao menos, na solidão da mente, da qual diz o eclesiástico: escreva a sabedoria no tempo do ócio. A sabedoria do escriva é devida ao seu tempo de ócio. Onde há o juízo, ali há a sabedoria. Onde há a sabedoria, ali há o jardim do Senhor, isto é, o paraíso. E já que a verdadeira pobreza é sempre alegre, acrescenta: júbilo e alegria estarão nela. E comenta a glosa: em Sião, que é comparada ao paraíso, deve haver somente júbilo e alegria, reconhecimento e canto de louvor, para que nos apliquemos já aqui na terra às ocupações que teremos no céu, junto com os anjos. Com esta segunda parte do Evangelho, concorda a segunda parte do trecho da Epístola. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Como Cristo acolheu os cegos para iluminá-los, os coxos para fazê-los andar, os leprosos para limpá-los, os surdos para restituir-lhes o ouvido, os mortos para ressuscitá-los e os pobres para evangelizá-los, assim nós devemos acolher-nos uns aos outros. Se o teu próximo for cego pela soberba, no que depender de ti, procure iluminar os seus olhos com o exemplo da tua humildade. Se for coxo pela hipocrisia, põe-no ereto com a obra da verdade. Se for leproso pela luxúria, purifica-o com a palavra e o exemplo da castidade. Se for surdo pela avareza, proponha-lhe o exemplo da pobreza do Senhor. Se estiver morto pela gulodice e pela embriaguez, ressuscita-o com o exemplo e com a virtude da abstinência, e evangeliza os pobres, exortando-os a imitar a vida de Cristo. Irmãos caríssimos, imploremos a Cristo para que se digne curar-nos das enfermidades espirituais sobre as quais temos meditado, e queira acolher-nos junto a si, Ele, que é bendito nos séculos. Amém. Terceiro, o elogio do bem-aventurado João. O que fostes ver, vós, no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestem roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Veremos o significado moral do deserto, da cana, do homem vestido de roupas delicadas. O deserto simboliza a religião, a ordem religiosa. E sobre isso concordam as palavras de Isaías. A terra deserta e sem caminhos se alegrará, a solidão exultará e florescerá como lírio. Lançará germes. Ela brotará copiosamente e exultará de alegria e de louvores.
Em cada ordem religiosa, devem absolutamente ser observadas 3 virtudes: a pobreza, a castidade e a obediência. E essas 3 virtudes são exigidas na citação de Isaías. A pobreza quando diz, alegrar-se-á o deserto. A castidade quando acrescenta, florescerá como lírio. A obediência quando inclui, lançará germes e crescerá. A pobreza. Alegrar-se-á o deserto. O religioso que quer observar verdadeiramente a pobreza deve fazer 3 atos. Primeiro, renunciar a qualquer bem terreno. Segundo, não ter nenhuma vontade de possuí-lo no futuro. Terceiro, suportar com paciência as privações inerentes à própria pobreza. Esses 3 atos são indicados pelas palavras deserto, terra sem caminhos e solidão. A vida do religioso deve ser deserta, na renúncia a qualquer bem terreno. Sem caminho, latim in via, sem caminho, isto é, que na sua vontade, não reste nem sombra do desejo de possuir alguma coisa. A propósito, diz Isaías, o deserto tornar-se-á um Carmelo e o Carmelo será considerado um vale. Carmelo interpreta-se conhecimento da circuncisão. Portanto, o deserto, isto é, a ordem religiosa, tornar-se-á um Carmelo, isto é, uma circuncisão no que se refere à renúncia aos bens terrenos. E a renúncia aos bens será um vale, naquilo que respeita à vontade de não possuir. Quem está livre desses 2 laços, com justiça pode alegrar-se e cantar: a minha alma está livre do laço dos caçadores. Alegrar-se-á, pois, o deserto e a terra sem caminhos. A essas 2 qualidades deve-se acrescentar a terceira: o religioso saiba sofrer a fome e a sede e suportar as privações. E assim haverá a solidão que exultará quando suportar com paciência essas necessidades e outras semelhantes. A castidade florescerá como o lírio. O lírio, latim lilium, que soa quase como lacteum, lácteo, simboliza o candor da castidade. Diz Jeremias, os seus nazireus eram mais cândidos do que a neve, mais brancos do que o leite. A eles o Senhor promete por boca de Isaías: não diga ao eunuco, isto é, aquele que se castrou por causa do reino dos céus, que prometeu a continência, eis que eu sou como uma árvore seca. Pois isso diz o Senhor aos eunucos que observam os meus sábados, isto é, a pureza do coração, que é o sábado do espírito, e escolheram aquilo que eu quero, isto é, a castidade do corpo, da qual diz o apóstolo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a fim de que cada um saiba manter o próprio corpo com santidade e respeito, e observaram o meu pacto, o pacto concluído comigo no batismo. A esses darei na minha casa, na qual há muitos lugares e dentro dos meus muros, dos quais diz o Apocalipse, que são construídos com pedras de jaspe, pedra preciosa de cor verde que representa a exultação da eterna verdura, juventude, darei, repito, um lugar, do qual diz João: vou preparar-vos um lugar. E um nome mais belo, isto é, mais excelente, que terá mais valor do que ter gerado filhos e filhas, um nome eterno, do qual diz o Apocalipse: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, e o meu nome novo. Terá o nome de Deus porque será semelhante a Deus, e o verá como ele é. Eu disse: sois deuses. Terá o nome de Jerusalém porque estará na paz. Terá o nome de Jesus porque foi salvo. Terá um nome eterno que jamais será apagado, que jamais cairá no esquecimento. A obediência lançará germes e crescerá, e brotará copiosamente e exultará de alegria e de louvores. Observa que a verdadeira obediência tem em si mesmo 5 qualidades, indicadas precisamente nas 5 palavras acima mencionadas. A verdadeira obediência é humilde, devota, pronta, alegre e perseverante. Humilde de coração é o que indica a palavra lançará germes. O germe é como o início da flor,
e a humildade é o início de cada obra. Devota na voz, indica na palavra crescerá. Da humildade do coração procede o respeito, também no tom da voz. Pronta ao comando, e a isso se refere a palavra exultará. Diz o Salmo, exultará como um forte que percorre o caminho. Alegre no sofrimento, e isso é indicado na palavra com alegria. Perseverante na execução das ordens, e então será também cheia de louvor, porque todo louvor se canta no fim. Ó religiosos, assim deve ser o deserto de nossa ordem, na qual viestes habitar saindo da vaidade do mundo. Por isso disse-vos o Senhor, o que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? A cana é chamada em latim arundo, que soa quase como árida, ou também como aura ducta, conduzida pelo ar. Observa que a cana tem as raízes no barro, símbolo da gula e da luxúria. É bela por fora, mas vazia por dentro, e nisso são indicadas a hipocrisia e a vanglória. É agitada para cá e para lá pelo vento, e isso representa a inconstância da vontade. Desventurado o claustro, maldito o deserto da ordem religiosa, na qual é posta a morada e cresce tal planta. O machado será posto à sua raiz, para ser cortada e lançada ao fogo. Diz o Senhor por boca de Isaías, porém no deserto juntamente o abeto, o olmeiro e o bucho. Mas não a cana agitada pelo vento. No abeto é representada a familiaridade com as coisas celestes. No olmeiro, que sustenta a videira, a participação nos sofrimentos do próximo. No bucho, que é de cor pálida, a mortificação do corpo. Como essas árvores, deve ser cultivado e ornado o deserto bendito, o paraíso, o jardim da ordem religiosa, e não com a cana agitada pelo vento, destinada a ser queimada no fogo. Mas o que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? O mesmo evangelista Mateus relata-nos que João trazia uma veste de pelos de camelo e uma cinta de pele em volta dos rins. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Olhai bem, peço-vos, se os religiosos do nosso tempo usam essas vestes e se nutrem desses alimentos. Eis que aqueles que usam vestes delicadas estão nas casas dos reis. Não digo religio, mas legio demonum. Não religião, mas legião de demônios. Aquela que fez do deserto um palácio, do claustro um castelo, da solidão uma corte real. Tanto o religioso como o homem de armas fazem a veste do mesmo pano. O amante do deserto, porém, o maior dos profetas, teve a sua veste de peles de camelo. Se o bem-aventurado João, prenunciado pelo anjo, santificado no seio materno, louvado pelo Senhor, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João, viveu em tanta austeridade, o que não devemos fazer nós, concebidos no pecado, carregados de pecados, dignos de ser rejeitados pelo Senhor, se não intervier a sua misericórdia? Com quantos castigos, com quanta severidade devemos punir-nos? Portanto, no deserto da penitência haja a pobreza do vestido, a austeridade do alimento, para que verdadeiramente possamos ser chamados religiosos, religados, isto é, distantes de todo o prazer da carne. Com esta terceira parte do Evangelho concorda também a terceira parte da Epístola, o Deus da esperança. Diz Isaías, os que esperam no Senhor adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como de águia, correrão e não se fatigarão, andarão e não desfalecerão. Os que não esperam em si, mas no Senhor, que é o Deus da esperança, adquirirão força para serem fortes nele e fracos neste mundo. Esta é a mudança produzida pela destra do Altíssimo. Tomarão as asas da dupla caridade, com as quais voam para o céu como águias. Segundo aquilo que dizem os naturalistas,
A águia rejuvenesce ao esfregar contra uma pedra o bico, arredondado pela velhice. E assim, aqueles que eliminam o envelhecimento do pecado por meio da pedra que é o Cristo, morrendo para o mundo, renovam-se em Deus. Renova-se como a da águia a tua juventude. Renova-se como a da águia a tua juventude. Correrão para conquistar o prêmio da eterna felicidade e não se cansarão, porque para aquele que ama nada é difícil. Caminharão de virtude em virtude e não desfalecerão, porque viverão para sempre. Encha-vos de toda alegria. Diz Isaías: alegrai-vos com ela, isto é, com Jerusalém, vós todos que chorais sobre ela. Assim sugareis e vos saciareis da abundância de sua consolação e de paz, da qual diz Isaías: porei no teu governo a paz. Na fé, se não crerdes, não tereis estabilidade, para que abundeis na esperança pela força do Espírito Santo. E Isaías: porque te tornaste fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, refúgio contra a tempestade, isto é, contra a tentação da carne. Todo religioso seja pleno desses três dons, isto é, da esperança, da alegria e da paz. Da esperança, no que se refere à pobreza, que só espera em Deus. Da alegria, por aquilo que concerne à castidade, sem a qual não há alegria da consciência. Da paz, em relação à obediência, fora da qual não existe paz para ninguém. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Se o religioso estiver pleno destes dons, esteja certo de que abundará também na esperança e na graça do Espírito Santo, para viver confiante no deserto da ordem religiosa. Irmãos caríssimos, imploremos ao Senhor, nosso Jesus Cristo, que nos preserve de ser cana agitada pelo vento, ou homens vestidos de roupas delicadas. Ao contrário, faça-nos habitar no deserto da penitência, pobres, castos e obedientes. Nolo conceda àquele que é digno de louvor, suave e amável, Deus bendito e santo nos séculos eternos. E toda a religião, pura e sem mancha, diga: Amém. Aleluia.